Olá, meu nome é Anderson Frides e esse é mais um PRP, Pergunta, Resposta e Princípio, onde analisamos o registro e a história da igreja, entendendo qual era a pergunta, qual foi a resposta do Senhor e como podemos aplicar aquilo na nossa vida. Hoje vamos falar de Joseph Smith História, do versículo 1 até o versículo 26. Joseph Smith História, nesses primeiros versículos, conta sobre, obviamente, a história de Joseph Smith e como que ele foi chamado como profeta, qual foi a inspiração, o motivo dele ter buscado o Senhor, como foi a primeira visão, como foi essa primeira experiência com os seres celestiais. Vemos que, ou talvez entendemos que uma das perguntas mais clássicas que nós entendemos que motivou o jovem Joseph a ir para aquele bosque sagrado foi o de, primeiro, qual igreja era verdadeira? E de fato, essa era uma pergunta dele, mas não para por aí. No próprio registro de Joseph Smith História, aprendemos que ele queria saber qual das igrejas era verdadeira e qual ele deveria se unir. Então, esse foi um dos primeiros motivos que fez Joseph orar e perguntar ao Pai Celestial. Segundo motivo, Joseph ele tinha um desejo de saber qual era o status dele perante Deus. Ele queria receber salvação para a alma dele. Muitas igrejas pregavam sobre salvação, sobre talvez vida após a morte. Ele queria saber como é que ele podia ser salvo, como é que ele estava diante de Deus, o que ele devia seguir, o que ele poderia fazer. Então, essa foi a segunda motivação de Joseph para fazer essa oração. E uma terceira pergunta foi como ele poderia interpretar a Bíblia. Não ele querendo ensinar, mas ele via que tinha tantas igrejas. Uma falava, não, o batismo é necessário. Outra falava, não, não é mais necessário, só acabou. E outros, não, profetas têm que existir, mas outros, não é necessário de profetas. Então ele via tantas pessoas interpretando de tantas maneiras diferentes um único texto, ele queria saber como que ele poderia interpretar da maneira correta para aquilo fazer sentido na vida dele e ele conseguir seguir mais plenamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essas são três perguntas que levou Joseph. Talvez, com certeza, tivessem outras na mente dele que ele deve ter feito, mas essas foram as três principais. No próximo vídeo, vamos ver a resposta do Senhor. Como Deus falou com Joseph, como que ele respondeu essas perguntas e como Joseph se sentiu ao receber essas respostas. Até a próxima.